né? E é uma bênção poder comemorar, festejar, né, o nosso aniversário. Então, é o nosso aniversário, o aniversário da nossa casa, da nossa igreja. Então, são 8 anos. E esse mês nós vamos ter algumas atividades para comemorar, né? Então, eu quero que você participe, se envolva. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o que é a gente ser igreja. Sobre o porquê vir à igreja. Por que é que você decide sair da sua casa e vir até a igreja? Por que não fazer um culto dentro da sua casa? É errado fazer um culto na sua casa? Não, não é. Você pode fazer, né? Tem muitas pessoas que gostam de comemorar aniversário fazendo um culto, comemorar aniversário de casamento, o nascimento de alguém, fazendo um culto dentro de casa. Isso não é pecado, não é errado, isso é bom. Mas o estar em igreja é algo, em igreja como nós estamos agora, reunidos todos para um fim, para um propósito, é algo que Deus designou para nós. Né? Algo que Deus estabeleceu, que Jesus veio até a terra aqui e Ele estabeleceu isso. É muito saudável e muito importante que a gente tenha esse momento de comunhão juntos. O que é ser igreja? A igreja não é esse prédio, essas paredes, esse chão, esses móveis, não é. A igreja é eu e você juntos, em comunhão, sendo igreja. A gente podia estar fazendo esse mesmo culto debaixo de uma árvore? Podia, como muita gente aqui já fez. Quando começa a igreja, normalmente começa a igreja numa pracinha, debaixo de uma árvore, vai para a garagem de alguém, e vai aumentando, como foi aqui. Começou lá na igreja da criança, só ali na esquina, e foi fazendo um puxadinho, a gente já pegou a casa da vizinha, e está aumentando. Mas a gente podia se reunir em qualquer outro lugar. O estar em igreja, ser igreja, né, viver o que é igreja, é isso que nós estamos fazendo. Estamos juntos com o mesmo propósito. Buscando um alvo, adorar a Deus, louvar a Deus, cantar, salmodiar, ofertar, dizimar, se encher da palavra, ouvir, se ensinar uns aos outros. É esse tempo junto de comunhão que nos fortalece e nos faz tão bem. Quem aqui frequenta a igreja há mais de 50 anos? Levanta a mão para eu ver. Não essa, qualquer igreja. Frequenta a igreja há mais de 50 anos. Tem alguém? Não? Há mais de 30 anos que você frequenta a igreja. Há mais de 20. 10. 5. Que é novato, faz pouco tempo, faz 1 ano, alguns meses que você começou a frequentar a igreja para valer. Glória a Deus. Querido, eu estou aqui para dizer para você que estar dentro da igreja é uma bênção. Estar dentro da igreja cuida de você, te protege, é um lugar de segurança. É um lugar que te edifica, que te promove. Estar na igreja, e me entenda, quando eu falar na igreja, não é esse prédio em si, não é o estar em comunhão, é estar em corpo. A Bíblia fala que nós somos como um corpo, com muitos membros diferentes, e que juntos a gente se torna o corpo de Cristo. A gente completa uns aos outros. A Bíblia fala, né, do que adianta se você fosse todo orelha? Como que você ia sentir? Como você ia enxergar? Se o seu corpo fosse todo mão, como que você ia andar? É importante que tenha essa diversidade que há e que existe dentro da igreja. E quando nós estamos juntos num propósito, num culto, em eventos, em atividades, em projetos, a bênção do Senhor pega junto com a gente. E a gente consegue fazer mais e melhor. Às vezes em menos tempo, com menos força, por causa do poder que há na comunhão, no corpo, no estar junto, no todo. Jesus caminhou sozinho aqui na terra? Ele sempre estava acompanhado de alguém. Ele trouxe para bem perto, de uma forma íntima, 12, que eram os discípulos. O tempo todo ele estava cercado por uma multidão. Os milagres, as maravilhas, tudo o que acontecia, a maior parte das vezes, Jesus estava junto de pessoas, com um propósito, para um fim, desejando algo, indo para um lugar. E isso é o que acontece conosco aqui. Nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja. E eu quero que você celebre o que é ser igreja. Eu quero que você se alegre em poder ser igreja, em poder viver isso. Eu tenho muitas lembranças, boas lembranças dentro da igreja. A minha vida foi dentro da igreja. Minha mãe fala que me carregava na barriga. Quando ela estava grávida, eu já ia para a igreja com ela. Então, eu posso falar de uma vivência que eu tive. Talvez você está chegando agora. Mas eu, que já tive desde criança dentro da igreja, desde pequena, tudo que eu fiz
na minha vida foi pautado ou próximo da igreja. Meus amigos foram principalmente dentro da igreja. Eu comecei a namorar dentro da igreja, eu noivei dentro da igreja, eu casei dentro da igreja. Aí nós viemos para cá, eu tive filho aqui dentro da igreja. Né? Então, a minha história, tudo o que aconteceu de importante na minha vida, todas as minhas grandes decisões, elas foram dentro da igreja. As coisas cômicas, engraçadas, as coisas tristes, difíceis. Já vivi muita coisa dentro da igreja. E isso eu falo com muita alegria, com muita satisfação, porque é bom demais. Quando eu era criança, adolescente, às vezes tem uns adolescentes, crianças que gostam de morar dentro da igreja aqui, né? E às vezes tem uns adultos que ficam impacientes com esses adolescentes dentro da igreja. Mas é bênção, querido, tê-los aqui perto, desfrutando desse lugar, do ambiente, das inspirações, da influência que há aqui. Eu lembro de fazer teatro, ensaiar para música, já tentei tocar teclado, já participei de grupo de dança, já interpretei para surdos, já cuidei de criança, o tempo todo envolvida dentro da igreja. Meus aniversários eram comemorados dentro da igreja. Eu levei ovada dentro do banheiro da igreja, que os meus amigos amavam me dar ovada, né? E era um ovo por idade, então eu já tomei uns 16, 17 ovos dentro do banheiro da igreja. Já participei de tantas situações da vida que você lembra e que você fala, que delícia poder desfrutar daquilo. As minhas viagens, acho que mais assim, importantes, as primeiras viagens, foram dentro da igreja. Às vezes você olha para sua casa, para sua família, e você fala, eu nunca vou poder proporcionar isso para o meu filho. Eu nunca vou poder alcançar isso, eu não posso. Você não pode sozinho. Mas quando você faz parte de uma família maior, quando você faz parte de um corpo de Cristo, você desfruta e experimenta de coisas que você nunca nem imagina desfrutar. Eu tive muitas boas experiências enquanto criança, e minha mãe e meu pai não tinham condição financeira. Mas sempre tem um irmão da igreja para te abençoar. Sempre tem um líder para poder fazer uma pastelada, para arrecadar um dinheiro, para te ajudar. Quando você está envolvido, quando você está inserido, quando você faz parte daquele contexto, você passa a desfrutar de coisas que Deus vai promover para você e que o corpo vai promover para você. Está aqui Dona Natália para falar. Quantos aqui já não foram abençoados com um lanchinho inesperado da Dona Natália? Uma coxinha inesperada da Dona Natália, com o pessoal que está aqui trabalhando. A Dona Natália nem era da igreja. Ela nem congregava aqui, congregava em outro lugar. Mas ela passava, ela via que tinha um pedreiro ali na rua, ela vinha com bolo de cenoura, com sonho, com a coxinha. Porque dentro da igreja tem irmãos, tem pessoas cheias de dons, de habilidade e de vontade de te abençoar, de te agradar. Para ela é satisfação poder fazer para o outro. E o outro, às vezes, está precisando daquilo e recebe e é abençoado com aquilo. Nós não somos abençoados só através da pregação da palavra, querido. Nós somos abençoados através da palavra vivida, experimentada. É lindo você ler um milagre, mas é maravilhoso você estar vivendo o milagre chegar até você e você experimentar daquilo. Sabe do que eu estou falando? Quando você está inserido, quando você está envolvido no ambiente da igreja, as coisas vão respingar sobre você. Às vezes você está deprê, às vezes você está mal, às vezes você está aqui no culto, a sua cabeça está viajando, você não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Mas só pelo fato de você estar nesse ambiente, a unção, o poder, ela pega em você. As coisas respingam sobre você. As bênçãos de Deus tocam você, porque não tem como você sair de um ambiente desse igual. Não tem. Nem que for para receber um cumprimento na porta ao sair, ou um sorriso na hora que você chegou. Talvez aquilo já mexe com você, talvez aquilo já fala com você. Esse ambiente, esse lugar, o estarmos juntos como corpo, querido, acrescenta muito a nossa vida. Edifica muito a nossa vida. Mas nós precisamos decidir nos envolver. Nós precisamos decidir entrar nisso, mergulhar nisso. Talvez você ainda está fazendo isso de uma forma tímida, de vez em quando. Talvez você já está aqui como um macaco velho, todo culto, toda programação, toda atividade. Sabe, querido, e às vezes, eu já vi isso de perto. Vamos falar um exemplo qualquer, por exemplo, o Paulinho. Se o Paulinho amanhã aparece aqui e fala um carrão aí que custa muito caro. O quê? Um Porsche. O Paulinho aparece amanhã aqui com um Porsche. Talvez vai ter um monte de gente que vai olhar para ele e vai julgar. Vai falar, meu Deus, o que ele está fazendo? Ah, ele pegou o envelope da oferta domingo passado aqui, acho que ele pegou o dinheiro para ele. As pessoas talvez podem querer julgar, podem querer pensar errado daquela situação.
Mas quando você está dentro do corpo, quando você faz parte de uma família, quando você convive, quando você vê o Paulinho acordando 5 da manhã todo sábado para pegar legume, quando você recebe dele de graça, ajuda, auxílio, apoio, estou falando porque são qualidades que o Paulinho tem, para servir qualquer hora, qualquer lugar, de qualquer jeito, qualquer mutirão, qualquer situação, e você vê uma bênção dessa, um poste chegando na vida dele, querido, você vai dar pulo de alegria, você vai falar, ele merece, que bom, que lindo, Deus honrando ele, eu me alegro com o Paulinho, você vai lá e você vai abençoar a vida dele com mais. Por quê? Porque como um corpo, você celebra, você vibra, você desfruta dessa bênção junto. Agora, quando a gente não está inserido nesse contexto, quando você vem aqui de vez em nunca, e aí do nada o pastor decide pendurar um negócio aqui, uma luz, você fala, nossa, que absurdo, o pastor gastou dinheiro com isso. Agora, quando você está envolvido na visão, quando você sabe para onde a gente está indo, quando você sabe o motivo, o porquê daquilo está ali, quando você sabe a essência, a razão do que está se fazendo, o propósito para o qual aquilo está sendo feito, você vibra, você se alegra, você comemora, você não julga, você não peca, você não erra, porque você está naquele envolvimento, você está se dando junto pela mesma coisa. Amém? Eu queria ler um versículo com você. Abre comigo, lá em Atos 2. Atos 2, versículo 42. Aqui é quando, de fato, a igreja começa a surgir, quando as pessoas começam a se agrupar nessas assembleias, nesses cultos, nesses momentos como igreja. E diz assim, Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Abre para mim, Eloy, fazendo um favor. Aqui está falando de um povo que decidiu crer e viver as mesmas coisas juntos, em comum, caminhando para o mesmo lugar. Obrigada. E desfrutando da bênção de Deus. E os milagres e as maravilhas chegavam, aconteciam e seguiam aquele povo. Eles começavam a desfrutar de coisas maravilhosas, de sinais e prodígios. Você pode ser curado lá na sua casa, orando por algo? Claro que pode. Mas quando nós estamos juntos, há uma unção, há um poder disponível. A Bíblia fala que quando nós estamos unidos, juntos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando nós estamos juntos, a bênção, o poder em manifestação, ele é muito maior. Por exemplo, você pode ter um jardim na sua casa com flores? Pode, claro que pode. Você pode ter mais de 1, 2, 3, dependendo do tamanho do seu quintal, muitas espécies de flores, se você gosta. Mas se você for numa floricultura, você vai ter uma quantidade, uma variedade infinitamente maior. Você pode ter uma horta na sua casa? Pode. Mas se você for numa feira, se você for no mercado, você não vai ter um pimentão. Você vai ter um pimentão amarelo, um vermelho e um verde. Você vai ter alface liso, crespo, não sei que jeito, que tem um monte de jeito de alface lá no mercado. Cada um de um tipo, uma cor, né? Alface roxo. Você tem uma variedade imensa de coisas. E você desfruta daquela variedade. Você pode experimentar, provar de diversas coisas. Quando nós estamos juntos, como eles estavam aqui, a gente pode desfrutar da nossa casa, na nossa casa de cura. Mas quando nós estamos juntos, os milagres, os prodígios, as maravilhas, os feitos de Deus, eles acontecem de uma forma sobrenaturalmente maior. Com mais intensidade. Por quê? Porque nós estamos unidos com o mesmo propósito. E ali o Senhor ordena a bênção sobre nós. Quando nós estamos juntos, nós podemos desfrutar de dons. De dons. Cada um aqui tem um dom. Cada um aqui tem um chamado. A gente pode provar de coisas na vida uns dos outros. Que sozinho lá na sua casa você não pode. Aqui nós vamos ter ministros pregando. Que vão estar pregando. Outros vão estar ensinando. Outros vão estar puxando sua orelha. Te exortando. Cada um tem um jeito, um perfil. Outros vão entregar profecias, palavra de conhecimento, de revelação. Outros vão te inspirar a viver uma vida de amor, de compaixão.
Outros vão te animar, te alegrar. Sabe aquela pessoa que você passa do lado dela, você já se empolga? Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. E quando a gente está junto, a gente desfruta dessa multiforme graça que vem de Deus. É como um corpo com muitos membros. E cada um tem a sua função, cada um tem o seu fim. E é muito proveitoso. É muito proveitoso. Você pode ser o melhor pastor do mundo, sozinho na sua casa, querido, você não é nada. Você pode ser o profeta que Deus revela para você até o RG da pessoa. Sozinho na sua casa não tem para quê, não tem porquê, não tem um fim. A gente precisa estar em comunhão. Nós precisamos estar juntos. Estando juntos, nós vamos nos ajudar, nós vamos nos incentivar. A Bíblia fala, querido, eu peguei alguns versículos, porque se eu fosse ler todos, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas vários momentos da Bíblia, você vai lembrar de algum versículo com certeza. A Bíblia usa a frase assim, uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos exortar uns aos outros. Tem inúmeros versículos na Bíblia que vão falar sobre essa troca de um para o outro. Isso é ser igreja. Isso é viver a igreja. É a gente ser um pelo outro. A gente se ajudar, se inspirar. Ah, Kelly, você está falando para mim que a igreja é perfeita? Não, a igreja não é perfeita, porque dentro da igreja tem eu e tem você, que erramos, que somos falhos. Mas quando nós estamos juntos para um propósito, essas falhas ficam pequenas. Não é assim? Talvez quem mora com você conhece muito bem os seus defeitos. Mas quem convive com você dentro da igreja talvez não conheça muito bem os seus defeitos. Porque são duas caras? Não. Mas porque na igreja você vai se comportar de uma forma que em casa às vezes você solta as asinhas. Não é assim? Então dentro desse ambiente a gente vai ter sempre uma atmosfera muito melhor. A gente vai buscar ser melhor. Sempre. Claro que eu não estou falando de pecado, tá, querido? Quando a gente decide amar a Deus, o pecado ele fica de lado. Eu estou falando de, às vezes, você não ter paciência com o seu filho, você perder a boa muito rápido e você saber que aquilo é um problema, que você deve melhorar. Mas na igreja você se segura, você não perde a boa. Você respira fundo, não é assim? Quando nós estamos juntos, nós nos estimulamos uns aos outros para extrair o que tem de melhor em nós. O que tem de melhor. Eu queria ler com você. Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Versículo 32. Efésios 4, versículo 32. Antes disso, eu vou ler 1 João 15, 12, que é o resumo de toda essa ministração. Se a gente só pegar esse versículo, está tudo maravilhoso. Ele diz assim, amem-se. A gente vai ler Efésios 4, 32. Tá? Mas eu vou falar agora João 15, 12. Diz assim, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Esse é o nosso mandamento. Esse é o mandamento de Deus para nós. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Eu quem? Jesus. Então você vai amar o próximo, amar o seu irmão como? Como Jesus um dia te amou. Como é que Jesus te amou? Como? Ele se entregou na cruz por você. Ele deu a sua vida por você. Não existe amor maior do que se dar. Ele viveu, ele não só morreu, ele viveu demonstrando amor, sendo amor, exalando amor, e ele decidiu se entregar por amor. Então, tudo se resume em vamos nos amar uns aos outros, assim como Deus nos amou, assim como Jesus nos amou. Esse é o resumo de tudo. Se a gente fizer isso, a gente faz todas as coisas. Mas aqui em Efésios 4:32, ele vai apontar duas coisas. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Querido, ser igreja é a gente olhar para o irmão que está do nosso lado e a gente ser bondoso, compassivo, longânimo. É a gente se lembrar que Deus um dia nos perdoou e por isso a gente vai perdoar quem está do nosso lado. Por isso a gente vai perdoar o irmão que furou a escala e deixou você na mão e te avisou 5 minutos antes de começar. Por
Por isso você vai perdoar qualquer situação que acontecer. Qualquer situação. O estar em igreja, estar em corpo, vai trazer para nós desafios. Vai trazer para nós vivências, dias bons, dias ruins. E essa ajuda mutuamente um com os outros, sendo longânimo, sendo bondoso, tolerando, suportando em amor o outro. Por quê? Primeiro, porque Deus fez isso por você. Segundo, porque você precisa ser Jesus para as pessoas. Você precisa fazer aquilo que Jesus fez por você para o outro também. Não é assim? Então nós precisamos ser bondosos e compassivos com os outros, perdoando uns aos outros. Querido, vai ter um dia que você vai ter que me perdoar. Talvez já teve. Você vai ter que me amar. Você vai ter que liberar perdão para mim. Você vai ter que caminhar mais um pouco comigo. Vão ter dias que eu vou ter que te perdoar. E é assim, uns aos outros. Quando um está fraco, o outro está forte e levanta. Quando você está sozinho, é muito mais difícil. Se você está junto, é muito mais fácil. Se você tem um corpo, é muito mais fácil. Querida, eu falo isso porque eu não quero que você pense que a igreja é Igreja Cristã Renovada do Jardim Vitória. Quantas igrejas existem no mundo? Quantas? Desde quando existe a igreja? É algo lindo que Deus estabeleceu, que Jesus estabeleceu, e há anos o diabo, querendo ou não, existe. E tem feito um estrago por aí, não é? Estrago no bom sentido. A igreja tem mudado bairros, cidades. Quantas vezes a gente vê prefeituras pedindo ajuda da igreja, porque tem coisas que o social não resolve. E a igreja, agindo no social, se movendo em amor, consegue trazer, consegue resolver, consegue atrair adolescentes, jovens, mudar, impactar pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é algo sobrenatural, não é algo natural. O ser igreja, o cuidar uns dos outros é diferente de qualquer outra clube social, grupo social, não é. É algo sobrenatural que a gente faz aqui, é algo que está cheio de fé, está mergulhado em um amor incondicional, está mergulhado num amor que vem de Deus. Não é um grupo qualquer, não é um ajuntamento qualquer. Nós estamos falando de ser igreja, de ser pequenos cristos, de viver uma vida como de Jesus. De você perdoar o outro sem ele merecer. Porque você perdoar porque ele merece não faz sentido. É perdoar sem merecer mesmo. É perdoar porque pisou na bola mesmo, te chateou mesmo, fez errado mesmo. E mesmo assim você vai amar, você vai tolerar, você vai dar mais uma chance. Porque Deus faz assim com você. Agora, sozinho você consegue? É muito mais difícil. É muito mais difícil, querido. E não é o pastor Leandro, o ser igreja, o falar de igreja que eu estou dizendo aqui, eu não quero enaltecer o nome pastor Leandro, nem Igreja Cristã Renovada de Jardim Vitória. É qualquer lugar que a gente decide fazer parte, onde pessoas estão levando a sério o que é o Evangelho. Nós somos um lugar assim, mas existem tantos outros por aí. E muitas vezes, querido, muitas não, a maioria das vezes, não é o seu pastor que vai te tocar. Não é o seu pastor que vai te socorrer. Não é a voz do seu pastor que vai te acalmar naquele momento de nervoso, de desespero. Muitas vezes é o seu irmão que está sentado do seu lado no culto. Muitas vezes é o líder do departamento que cuida de você. Muitas vezes é a senhorinha da igreja, o senhorzinho da igreja, é uma criança, é um adolescente, é um ministro de louvor. É uma pessoa que você pouco conhece ainda que vai tocar em você. Não é o pastor a maioria das vezes. Quantas situações eu vivi dentro da igreja, tanto de alegria, muitos motivos de alegria, formatura, comemoração, né? Comemorar casamento, aniversário. E quantas vezes eu não tinha o meu pastor por perto? Não porque ele não queria estar. Não por isso. Mas é impossível você fazer parte de tudo. Não tem como. E quantos momentos de tristeza, que eu também não tinha o meu pastor do meu lado. E não porque ele era ausente ou não fazia o papel dele, não. Mas porque eu estava cercada de pessoas que foram ensinadas por ele, cuidadas, zeladas por ele, líderes levantados por eles para tocar e alcançar a minha vida. O momento mais difícil da nossa vida, até hoje, que a gente viveu, que foi perder o meu irmão de uma forma inesperada, triste, trágica. As pessoas que eu tinha do meu lado, eu tinha familiares perto? Tinha. Mas quem ficou do nosso lado eram os irmãos da igreja. Sabe, querido, a gente tem que ser... Eu falo... É sempre difícil falar de morte, né?
A gente tem os nossos irmãos, família, de sangue do nosso lado, mas os irmãos da igreja são aqueles que estão ali com você para o que der e vier, sem motivo, sem ganhar nada em troca. Não tem obrigação alguma, eles estão porque querem, eles fazem porque querem. Querido, o meu pastor não estava junto comigo, ele estava, ele acompanhou, ele esteve junto, mas quem ficou do nosso lado o tempo todo eram os irmãos, eram os amigos, aqueles da igreja que se tornam como parte da nossa família. A Bíblia fala sobre uma família da fé. E é isso que eu quero que você nessa noite se desperte, querido. Olha para o seu redor, você tem uma família da fé. Esse povo, essas pessoas, esse ajuntamento, querido, somos nós, a igreja de Cristo. Nós somos a família da fé. Quando você vacilar, você precisa ter alguém do seu lado para te levantar. Quando você estiver triste, você precisa ter alguém do seu lado para te alegrar. E muitas vezes, querido, vai ser um irmão da igreja. Muitas vezes não vai ser um familiar seu de sangue. E não tem problema nisso. Deus coloca pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, para justamente nos sustentar. É maravilhoso você poder ter a sua família dentro da igreja. É lindo. Você precisa desejar e orar por isso. Mas a Bíblia fala que há amigos que são mais chegados do que irmão. Deus vai colocar pessoas como uma fortaleza do seu lado, querido. Deus vai colocar pessoas do seu lado para te inspirar, Sabe aquela pessoa quando passa por você, você fala, gente, eu quero ser igual a ela. Aquela pessoa te inspira, ela brilha, ela traz algo que você deseja, você não sabe nem o que é, mas você precisa daquilo. E você já viu aquela expressão? Quando a fruta está madura, se você coloca uma fruta madura perto de um monte de fruta seca, verde, o que é que acontece? Todas as que estão ao redor começam a madurar. Eu amo manga. Quando você pega uma manga, colhe uma manga do pé, fresquinha, você já sentiu o cheiro? É maravilhoso o cheiro daquilo. Querido, não tem como terem pessoas ao seu redor dando frutos, terem pessoas ao seu redor cheias de Deus e você não ser impactado pelo cheiro daquilo, você não ser abençoado de alguma forma. Você pode estar em depressão, querido, levanta da sua cama e vem para a igreja, senta aí no culto. Você pode não ouvir nada, porque a cabeça está longe, mas você está encostado, está do lado de pessoas que estão cheias de Deus. Isso vai tocar a sua vida, isso vai te levantar, isso vai te animar. A gente precisa, querido, estar na igreja. É um lugar de segurança. É um lugar de segurança. Às vezes você está olhando para a vida do vizinho. E você está falando, nossa, só acontece na vida dele. O Porsche só chega para a vida do outro. O milagre não acontece aqui na minha casa. Mas às vezes a gente não está vendo a entrega e a renúncia daquela pessoa, lá no bastidor, de estar na igreja todo dia. De vir na vigília, de estar na escola dominical, de ser o primeiro a ajudar quando o pastor pede socorro. E olha que seu pastor te dá muitas oportunidades, viu? Vira e mexe, ele manda um recadinho. Tem alguém que pode? Alguém pode fazer isso? Alguém me ajuda com aquilo? Ele te dá muitas oportunidades para você ser abençoado. Seja pronto, querido. Se entregue, decida ser igreja com força, com vontade. Porque senão você vai ficar só assistindo a bênção chegar na vida do outro. E perguntando, por que não é comigo? Por que não acontece aqui? Por que só na casa do outro? Talvez porque a intensidade, a força que aquela pessoa tem colocado em Deus, em estar na igreja, em se envolver, em se doar, tem sido maior do que a sua. Não faça superficialmente. Faça com intensidade. Né? O nosso tema de quinta-feira é profundidade. Faça com fervor, com força. Vai exigir de você, sim. Exige força, exige entrega. Mas é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Vamos abrir mais um texto. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Chegou? Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aqui está dizendo para a gente não dar lugar à carne.
Sabe o que é isso? É você não escolher pecar. É você não dar lugar para fazer a sua vontade própria, porque se a gente for pela nossa vontade própria, muitas vezes a gente vai errar. A vontade é de você socar no meio da cara e não de perdoar. Não é assim? Então, em vez de você dar lugar, dar espaço para fazer a sua vontade, para fazer a carne, sirvam uns aos outros em amor. Então, em vez de você dar espaço para ficar pensando coisa errada, será que meu marido está me traindo? Vem para a igreja lavar um banheiro. Vem cuidar de uma criança. Para de pôr minhoca na sua cabeça. Para de ficar ocioso à toa. Em vez de dar lugar à carne, em vez de ficar lá na mesinha do boteco, do bar, esperando passar o príncipe encantado, vem para a igreja. Vem servir uns aos outros. Vem trabalhar, vem se doar, vem se envolver. Porque talvez o príncipe encantado lá do boteco vai te dar mais dor de cabeça e problema do que aquele que você pode encontrar dentro da igreja. É sério, querido. Às vezes a gente está no lugar errado, querendo encontrar a coisa certa. Nós não vamos achar. Para de dar lugar para a carne, para a vontade de errar, para a vontade de ficar. E vem para o culto dos jovens. Vem para o culto dos adolescentes. Porque se você for dar rolê no shopping, a chance de você ficar com o menino é muito maior do que se você vir para o culto. Então, em vez de dar lugar para a carne, vamos vir à igreja, servir uns aos outros. Vamos trabalhar, vamos nos envolver. Abre comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Vamos ver se você está bom de Bíblia hoje. O meu já está tudo escrito aqui, eu não tenho que abrir, ó, tá fácil, fácil. Colossenses 3:16. Diz assim, Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A igreja é um lugar de ensino, é um lugar de conselho. Querido, se você está passando um problema, um aperto, vem conversar com o seu pastor. Marca uma pastoral. Marca uma conversa com o seu líder. Os líderes estão aqui para isso. Líder de adolescente, de crianças, de jovens. E vão outros que vão surgir aí, né? De viúvas, de senhoras, de casais. Nossa igreja vai crescer e vai chegar. Você sempre vai ter uma pessoa perto de você para te aconselhar, querido. Não dá ouvido para conversa torta. Não vai se aconselhar com pessoas erradas. Venha buscar conselho com quem vai te ensinar a Bíblia. Quem vai falar com você aquilo que a Bíblia ensina. Juntos nós podemos nos ensinar, nos aconselhar. É bíblico isso, a gente precisa fazer. Não ache que você é o dono da verdade. Não tenha vergonha de pedir conselho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de dizer que você não sabe, que você quer aprender, que você precisa de uma luz. Quantas vezes a gente está perdido e a gente precisa só de alguém para ouvir? O pastor sempre brinca comigo. Quando eu preciso dar um aconselhamento, alguma coisa, eu falo, mas eu não sei por onde começar. Ele fala, você só vai ouvir. A maior parte dos problemas das pastorais, ele fala, eu resolvo ouvindo. A pessoa fala tudo que ela tem para falar, a pessoa se ouve, a pessoa começa a tirar suas próprias conclusões, ela mesma já mostra o que ela tem que fazer, e eu só falo, isso, vai com Deus, faz, promete que vai fazer. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes você só desabafar, você contar, a pessoa que está do seu lado, o seu irmão, vai te inspirar, vai te ajudar, te aconselhar a permanecer, a ficar fiel, a não errar. Aí de você, se aconselhar o irmão a fazer o errado. A gente está aqui para se ajudar, para promover o outro. Amém? Vamos ler mais um. Hebreus 10. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim. Chegou? E consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas
obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Querido, a gente precisa se importar uns com os outros, considerar o irmão que está do seu lado. E a gente precisa congregar. Aqui a Bíblia está sendo claro. É costume de alguns não congregar, não estar na igreja, não participar dos cultos, vir só de visitante de vez em quando. Mas isso não é bom. Isso não é saudável. Isso é perigoso. É saudável, é segurança para você estar constantemente na igreja. Você já ouviu eu falar isso aqui, mas eu vou falar de novo, porque para mim é um exemplo que é muito simples, muito entendível. O que é que você comeu mês passado, você lembra? Talvez se você for no aniversário, que serviram comida japonesa, e você adora comida japonesa, você lembra. Mas se não, não. O que é que você comeu domingo passado? Se foi uma comida muito marcante, talvez você lembre, se não, não. O que você comeu no almoço? Está fácil. Né? Aquilo que a gente experimenta na igreja, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente se alimenta da palavra, do ano passado, serviu para mim, me alimentou, me sustentou, me proveu o ano passado. Hoje eu preciso ouvir, aprender e me alimentar com coisas que vão servir para a minha vida hoje. Por isso que você vai ver o pastor aqui sempre ministrando sobre fé. Porque fé é o arroz com feijão. Você come arroz com feijão todo dia? Você enjoa? Se você for viajar para outro país e ficar uma semana sem comer arroz e feijão, eu te garanto que você vai chegar aqui doido de vontade de comer arroz e feijão. Porque faz parte da nossa vida. A fé é o nosso arroz com feijão. Você precisa ouvir sobre fé todos os dias. Todos os dias. Você precisa se alimentar de fé, de amor todos os dias. Então as ministrações, a palavra, aquilo que é dito aqui, mas eu já fui na igreja essa semana, preciso ir de novo. Precisa, querido. Quanto mais programação tiver, mais participa. Porque aquilo que você experimentou o culto passado, te fortaleceu para aquele dia, para o dia seguinte. Mas as pressões continuam vindo. E você precisa estar sempre cheio. Sempre cheio. Por que às vezes as pessoas vacilam sempre nas mesmas coisas? Erram sempre nas mesmas coisas? Pecam sempre nas mesmas coisas? Porque não estão se fortalecendo como deveria. Está comendo arroz e feijão uma vez no mês e está achando que vai ficar vivo o mês inteiro. Não vai, querido. Vai te fazer falta aquilo. Você vai vacilar, você vai errar sem querer errar. Tenho certeza que os maiores erros da sua vida você fez sem querer fazer. É muito difícil você ficar maquinando querer errar. Opa. Normalmente a gente erra sem querer mesmo. E às vezes é uns erros feios que você fala, meu Deus, e agora como eu vou consertar essa bagunça que eu fiz? E as pessoas ficam te acusando, te condenando, e você fala, mas eu não queria errar. Mas errou. Por quê? Porque você estava fraco. Quando você está forte, quando você está bem alimentado dessa palavra, quando você está vivendo nesse corpo, na igreja, inspirando uns aos outros, quando nós estamos juntos, o seu irmão não vai deixar você vacilar. Ele vai puxar sua orelha se você faltar muito no culto. Só que para isso você precisa se envolver. Você precisa se envolver. As pessoas precisam saber seu nome. As pessoas precisam saber que você existe. Precisam saber que você está aqui. Ai, Kelly, mas faz 2 meses que eu estou vindo na igreja. Então faz 2 meses que você perdeu a oportunidade das pessoas saberem quem é você. Vai num grupo de conexão. Conversa, fala seu nome. Vem no culto, abraça alguém. Diga, olha gente, é a primeira vez que eu estou aqui. Se mostra. Se você ficar quieto na sua e não fazer amizade, querido, vai ser difícil mesmo. É seu o papel de se envolver. Você precisa se envolver. Você precisa se fazer conhecido. Você precisa mostrar a sua cara. Para que você possa se relacionar, fazer amigos. E você vai ter líderes, pessoas, ministros, pessoas que estão em outro nível de maturidade, orando por você, cuidando de você. Quão maravilhoso é você poder mandar um WhatsApp, uma mensagem, ligar, falar, olha, estou pedindo a ajuda, a oração por tal situação. E você saber que tem alguém orando junto com você. É muito melhor do que você orar sozinho. É muito melhor. Mas a gente precisa estar junto. Você precisa estar na igreja. Você precisa ser igreja para poder desfrutar de tudo isso. Amém? Estou perdida no horário. 8h20. Vamos abrir mais um texto.
Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, 18. Diz assim: Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele disse para nós irmos e fazermos discípulos. Ele veio aqui, ele viveu, ele amou, ele mostrou o que era para ser feito, ele deixou o Espírito Santo conosco e disse: agora vai e façam. E ele disse: façam e façam o quê? Obras maiores. Porque em corpo, como igreja, a gente pode fazer muito mais. A Bíblia fala que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, elas não ficam de pé perante a igreja do Senhor. Quando nós decidimos algo juntos, como um propósito, como igreja, a gente pode ir até o fim sem medo, querido. Porque nada vai parar, nada vai ser empecilho. O pastor aqui no culto fez o alvo de 20 mil? 20 mil reais para a oferta do que a gente está precisando para organizar as coisas da igreja. Querido, podia ser 1 milhão. Se a gente decidir, se a gente entender que é um alvo, que é um propósito, que há um fim proveitoso naquilo, nada pode parar. Deus é o dono do ouro e da prata. Nada pode nos parar. A gente só precisa estar atento, ouvindo as instruções, as direções do pastor, da igreja a qual a gente decidiu fazer parte. Por que é tão importante você fazer discipulado? Para você entender o que essa igreja crê, para você entender quem é o seu pastor e decidir se você quer ficar com ele ou não. Se você quer estar junto com esse povo doido aqui ou não. Você tem direito de escolher, querido. Mas escolha e crie raízes, fique, permaneça. Não fica pulando de igreja em igreja. Porque você não faz amigos, as pessoas não te conhecem, você demora para criar, para estar dentro de um ministério. Não fica pulando de igreja em igreja, escolha um lugar e fica, permaneça, viva por aquilo, se doe por aquilo, colha frutos daquilo. É ruim quando você faz algo e não vê resultado, não é? Por isso que é importante você permanecer, porque quando você permanece, você planta e você colhe. Você participa de todo o processo e aquilo te anima. Quão lindo é, a gente vai comemorar domingo que vem, aniversário do Ha-Ha-Ha. Quão lindo é você, talvez que está aqui há alguns anos, lembrar do pastor cogitando de fazer um projeto. E hoje a gente vê o nome do Ha-Ha por Bauru, se espalhando, pessoas nos procurando. O Mesa Brasil, nós vamos falar domingo. A gente teve uma vitória de ter o Mesa Brasil junto com a gente. Essa semana passaram aqui para fazer vistoria. E graças a Deus que a sua igreja, você, é uma igreja que oferta, que dizima, e que a gente está com tudo dentro dos conformes, para poder receber doação de alimento. Vamos poder dar mais ainda para as crianças. A gente precisa se animar, se alegrar e saber que o que nós decidimos enquanto igreja, Deus vai estar junto. O que nós propomos no nosso coração, nós vamos alcançar. Por isso é importante estarmos juntos, orarmos juntos, participar da vigília, para a gente entender quais são as direções, quais são as instruções, por onde nós devemos caminhar. Se você não está em lugar nenhum, querido, trabalhando, servindo na igreja, está na hora de você se colocar. Ai, Kelly, mas eu erro naquilo. Ai, Kelly, mas a minha família aquilo. Ai, mas o meu filho aprontou uma. Foi você que aprontou? Você apoiou ele? Você estava junto? Então, se é o seu filho que está com um problema, não tenha vergonha. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de servir e trabalhar na igreja, porque o filho está passando por um problema sério. Querido, não é vergonha. Você, enquanto pai, enquanto mãe, está orando para o seu filho, está desejando mudança. Vem servir, vem cuidar de pessoas. A sua família, a sua casa. Querido, não espere ser perfeito para trabalhar dentro da igreja, para servir dentro da igreja. Senão você vai perder talvez sua vida inteira. Não espere. Uma coisa você tem que fazer: decidir amar a Deus sobre todas as coisas. Se você já decidiu amar a Deus sobre todas as coisas,
Se você tem algum vício, você vai deixar ele de lado. Se você está pecando em algo, se você está se prostituindo, o que for, você vai deixar de fazer. Então, uma vida de santidade, uma vida de santificação, ela é essencial, ela é necessária. Mas quando a gente decide amar a Deus, é fácil. A gente faz. Os erros pequenos, os pequenos tropeços, a gente vai se ajudando uns aos outros e a gente vai melhorando e se aperfeiçoando a cada dia. Talvez eu aqui, você tenha... talvez não, com certeza. Você tem coisas para apontar que eu erro e que eu posso ser melhor. Às vezes você vê a vida do irmão e fala, nossa, aquele irmão, ele ministra que é uma bênção. Ai, mas ele é tão grosso. Talvez é uma área que ele precisa melhorar. Talvez ele precise ser mais gentil. Mas ele está lá parado na casa dele porque... Não. Ele está se aperfeiçoando. Ele está ministrando. Você está sendo edificado através daquilo. E a sua vida vai abençoar a vida dele para que aquilo que ele está errando, ele possa ser melhor. Não espere você ser perfeito. Apenas decida amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que você decidir amar a Deus sobre todas as coisas, mergulha de cabeça, querido, se envolva, se doe. E você vai começar a ter pessoas perto de você, cuidando de você, amando você, inspirando você. Isso é ser igreja. E faça isso quando? Sempre. Quando você está feliz, quando você está triste, quando está frio, quando está calor, quando tem jogo do São Paulo. São Paulo porque é meu time. É do Corinthians, normalmente, que o povo fica em casa. Querido, qualquer situação, se envolva, faça força. Coloque força naquilo que você está fazendo. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, querido. Às vezes você acha que não, mas você vai ser as mãos de Deus para tocar alguém. Não é só o seu pastor. Ele é uma bênção, mas não é só ele. Você vai ser o braço de Deus para tocar a vida de alguém. Você recebe de alguém e você toca em alguém. Cuidando de um bebê no berçário. Limpando o chão que as pessoas vão passar. De alguma forma você pode tocar, inspirar, edificar pessoas. Apenas deseje amar a Deus e servir. Amém? Era isso que eu tinha para falar para você nessa noite. Eu quero que você se alegre nesse mês de aniversário. A gente precisa celebrar a nossa igreja. A gente se blinda uns aos outros, a gente se ajuda uns aos outros, a gente exorta uns aos outros. Se você for procurar, me ajuda. Como que eu conserto agora essa bagunça? Adolescente, jovem, você precisa fazer isso. Adulto, você precisa fazer isso. Confessar os nossos pecados uns aos outros para pedir ajuda. Para a gente resolver. E não ficar, trazendo sujeira para debaixo do tapete. Amém? Você foi edificado? Você vai guardar isso no seu coração? Eu quero ver você aqui todos os cultos. Em todas as atividades, quero ver você se envolvendo seus filhos. Vai exigir força, vai. Vai ter hora que vai ser difícil, vai. Mas as recompensas, os ganhos, querido. Sabe aquela história de você pode orar por cura e ser curado, mas você pode nunca ficar doente. E é muito melhor, não é? Então se envolva na igreja e vão ter problemas que nem vão chegar. Vão ter situações que nem vão chegar, porque você vai estar tão ocupado servindo ao reino, você vai estar tão ocupado amando pessoas, você vai estar tão ocupado amando a Deus, que essas coisas vão passar despercebido. Amém? Eu quero que você fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos, que você fale com Deus. Se há algo que você pode fazer mais e melhor, eu quero que você diga isso a Ele. Se há alguma coisa que você precisa falar para Ele, algo que você queira se consagrar, algo que você queira dizer, esse é o momento para você falar para Deus. Se tem algo que você errou, que você falhou, Deus, Ele é o teu Pai, Ele está pronto para te ouvir.
A igreja é como um lugar para cuidar de pessoas e não para apontar o dedo. Nós estamos aqui para nos ajudar, para nos ensinarmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros. E esse é o lugar que você vai se encontrar para ser cuidado, para ser limpo. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este lugar, Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que chegou até nós, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado aqui, nesta igreja, Pai, sobre a direção desse pastor, Pai. Obrigado, Senhor, por cada líder, por cada ministro, por cada pessoa que tem se doado em prol desta igreja, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por essa palavra que tanto tem nos edificado. Obrigado, Senhor, por pessoas que têm tocado a nossa casa, a nossa família. Obrigado por pessoas, Deus, que têm se doado por nós, Pai. Deus, nós somos gratos, Senhor, por estes anos que vivemos juntos aqui e por tantos outros que virão, Pai. Obrigado, Senhor, por pessoas que ainda se achegarão. Obrigado, Senhor, porque a nossa família vai crescer, vai aumentar. Obrigado, Pai, porque nós vamos desfrutar dos dons que há na vida de uns dos outros. Juntos nós vamos desfrutar desses dons, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas manifestações de poder, de cura, de milagre, de sinais que nós vamos experimentar juntos neste lugar, Deus. Obrigado, Senhor, pelos dias de alegria, os dias de tristeza também que seremos consolados, Pai. Obrigado, Senhor, por este lugar, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para este lugar, para este tempo. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida pode ser útil, pode ser produtiva. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dar frutos neste lugar, Deus. De todo o nosso coração, Senhor, nós levantamos as nossas mãos, Pai, como sinal de rendição, Deus. E nós queremos dizer, Senhor, é tudo para Ti, Senhor. É tudo por Você, Deus. É por causa do Seu amor que inunda a nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque muito ainda faremos, Deus. Obrigado, Senhor, porque juntos muito ainda faremos, Senhor. Muito longe ainda vamos chegar, Senhor. Muitas pessoas vamos tocar, Pai. Muitas famílias vamos transformar, edificar. Muitas crianças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ser igreja juntos, neste lugar, nesse ambiente, Pai. E nesse momento, Senhor, eu oro para que, se há alguém aqui dentre nós que ainda não faz parte dessa família, que nunca te recebeu como Senhor e Salvador, eu oro para que Teu Espírito Santo venha agora ao coração falar. Nós oramos, Senhor, por muita salvação neste lugar. Nós oramos, Senhor, por pessoas se achegando sem nem te conhecer, Deus, e decidindo ficar por causa do Seu amor e sendo salvas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor, pela manifestação tão real do Teu amor neste lugar, Pai.